têm muitas vezes uma depressão grave associada, é um problema que lhes causa grande embaraço. São pessoas que entram num café ou num restaurante e a primeira coisa que olham é ver onde é que está a casa de banho. Ok? Portanto, são pessoas que levam a muitas alterações também do seu estilo de vida. Isto leva-lhes acarreta muitos problemas na sua ligação com os outros, inclusive na ligação conjugal e também na sua forma de estar consigo própria. Existem vários fatores, vários mecanismos a ter em consideração na anatomia da continência. Temos alguns fatores anatómicos, nos quais temos a nossa barreira pélvica, sabendo que o esfíncter anal interno vai ser responsável pela pressão anal de repouso, o esfíncter anal externo vai ser também um pouquinho responsável pela pressão anal de repouso, mas ele é essencialmente responsável, tal como eu vos disse ontem, pela pressão de contração voluntária. Temos também a musculatura puborretal, que é muito importante nesta manutenção da angulação anorretal. E depois também temos as nossas curvaturas retais, que parecem atrasar a passagem das fezes do sigmoide para o reto. Em relação aos fatores funcionais, temos aquilo que falamos ontem, que são a sensação reto-anal e a compliance retal. E, portanto, como é que se dá a normal defecação? Temos então os nossos movimentos de massa no cólon, que vão levar a que haja o enchimento da ampola retal. Aqui vão ser ativados os receptores retais, dando-nos aquela sensação de urgência. Vamos ter a contração do esfíncter anal externo e do pubo-retal. E se o momento for adequado, vamos realizar a manobra de Valsalva inconscientemente. Vai haver um aumento da pressão intraabdominal, contração retal e relaxamento do esfíncter anal, com a abertura da nossa angulação anorretal para que haja a eliminação das fezes. Se o momento não for adequado, habitualmente o que fazemos é contraímos o esfíncter e volta tudo para trás, ok? Em relação à patofisiologia, podemos ter, como já vimos, alterações estruturais, funcionais, a própria consistência das fezes vai também pode levar a comprometimento da nossa continência e também temos outras causas. Em termos de alterações estruturais, vamos ter aquelas em que há alterações a nível de traumatismo dos esfíncteres. Também podemos ter alterações a nível do reto, do pubo-retal, do pudendo ou mesmo do sistema nervoso central. As alterações funcionais, temos as impactações fecais, como é o caso das dissinergias, e alterações da sensibilidade anorretal, quer por traumatismo obstétrico, diabetes ou distúrbios do sistema nervoso central ou autónomo. A própria característica das fezes, obviamente o seu volume e a sua consistência. Fezes mais líquidas vão potenciar ou vão comprometer mais a nossa continência, a presença de irritantes nas fezes e, pelo contrário, também fezes mais duras que vão levar à sua retenção, vamos poder ter uma incontinência por escorrência. Depois também temos intolerâncias alimentares, as alterações cognitivas e da mobilidade, algumas psicoses e também medicação. E, portanto, em termos de causa obstétrica, ela pode ser devida à utilização de fórceps ou episiotomia, ou então tempo da segunda etapa do trabalho de parto muito prolongado, ou então bebê com um peso superior a 4 kg. Tudo isto pode levar a dilaceração do esfíncter anal, levando a alterações no nervo pudendo, com alterações da sensibilidade retal, o que pode levar a incontinência fecal. Também cirurgias anorretais, por exemplo, hemorroides, fissuras ou fístulas, podem levar à incontinência, dilatações anais ou esfincterotomias também, traumatismos perineais acidentais e temos a esclerodermia, também pode levar a incontinência. O prolapso retal e o síndrome do períneo descido também pode potenciar a incontinência. Isto está aqui a verificar. Em relação às alterações, causas neuropáticas, em termos de sistema nervoso autónomo, temos a diabetes, que leva à hipotonia esfincteriana e alterações da sensibilidade retal, compliance reduzida, e podemos mesmo ter também uma
As alterações que vemos é perda da sensibilidade, alterações dos reflexos, podemos ter miopatia secundária e perda da acomodação. Isto pode ser em sequência de AVCs, de lesões da espinal medula, tumores cerebrais, esclerose múltipla ou demência. Também estados inflamatórios podem provocar diarreia e perda da compliance, por exemplo, as próteses rádicas, nomeadamente nos doentes que fazem radioterapia por cancro da próstata, colites ulcerosas, doenças de Crohn e tumores infiltrativos. Em termos das nossas alterações funcionais, temos então as alterações da sensibilidade retal, que vão levar à acumulação excessiva de fezes, corrência fecal, alterações na acomodação, e os impactamentos fecais nas defecações dissinérgicas que levam à retenção fecal com escorrência de fezes líquidas. Por isso não é assim tão incomum vermos uma obstipação associada à incontinência. A consistência, o volume e a presença de irritantes nas fezes também podem levar à incontinência. Grandes volumes de fezes líquidas requerem uma função esfincteriana e sensitiva intactas para que haja continência. Houve um medicamento, aqui há uns anos atrás, que era para perda de peso, que era o Xenical. E com esse medicamento as fezes ficavam muito líquidas e muito gordurosas. E mesmo pessoas que habitualmente não tinham problemas de controle esfincteriano, quando faziam esse medicamento, tiveram alguns episódios de incontinência. E, portanto, mesmo tendo a pessoa um aparelho esfincteriano íntegro, se as fezes forem demasiado líquidas e em grandes volumes, ele pode ser comprometido. Também as características das fezes podem ser influenciadas pela proliferação bacteriana no delgado, que leva a diarreias, pela doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, algumas medicações, como eu já disse, e intolerâncias alimentares, nomeadamente à lactose. Muitas vezes as pessoas têm diarreias por intolerância à lactose. O envelhecimento, a demência, as psicoses ou depressões também são limitações físicas e cognitivas que podem potenciar a incontinência. Intolerâncias alimentares, como vimos, que podem levar a diarreias, e os anticolinérgicos, os laxantes e os antidepressivos e a cafeína também são algumas drogas que podem estar na base da incontinência. Portanto, a avaliação diagnóstica deve-se começar sempre por uma avaliação clínica muito cuidada, exame físico, avaliação endoscópica, se depois da avaliação clínica e do exame físico e com a primeira instituição de tratamento não se falharem, vamos então fazer a avaliação endoscópica. Os testes funcionais e de imagem vão permitir detectar alterações estruturais nos esfíncteres anais, parede retal e puborretal. Professora, desculpa, eu não percebi quando é que fazíamos a avaliação endoscópica. Ou seja, um doente foi à consulta por incontinência, o médico fez-lhe a avaliação clínica e fez-lhe o exame físico, que é o exame proctológico, vamos já falar mais um bocadinho à frente. E vai fazer, imagina, alterações do estilo de vida e alguns tratamentos conservadores. Se o doente responder a isso, pronto, tudo bem. Se não, aí sim vamos fazer uma avaliação endoscópica e alguns testes funcionais, ok? Que habitualmente, e no Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta as demoras que têm normalmente os estudos, é quase um contínuo, ok? Porque muitas das vezes nós vemos os doentes que já passaram pelo médico de família e já foram referenciados ao gastroenterologista, ok? Raramente é logo o médico de família que pede os nossos exames, assim como os endoscópicos. Portanto, o doente, quando nos chega, já teve esta primeira abordagem inicial que falhou e, portanto, já nos chega com a fibrosigmoidoscopia, pelo menos. E o que é que dizem as guidelines americanas e inglesas no manuseio da incontinência fecal? Portanto, o muito importante é esta avaliação clínica. E eu agora não faço, mas fiz durante muitos anos o tratamento da incontinência fecal pela técnica de biofeedback, e isto era um questionário que nós também faríamos ao doente, porque é importante tentarmos perceber se alguma alteração, alguma mudança no seu estilo de vida poderia também beneficiá-lo e ser um coadjuvante também no seu tratamento esfincteriano. E primeiro, temos de ver
mesmo se a incontinência existe, e avaliar a sua gravidade. Ou seja, vamos distinguir entre a verdadeira incontinência e aquela urgência que a pessoa só diz que está muito aflita e que tem que ir a correr à casa de banho, mas que até chega lá, ok? Também se deve questionar acerca do início, duração, frequência e quantidade, ou seja, se é só escorrência, se é só a cuequita ficar suja, ou se alguma quantidade, mas não a totalidade das fezes, ou então é para a totalidade das fezes, ok? O tipo de perda, se é para fezes sólidas, líquidas, ou então é só para gases. O tipo de incontinência, se é de urgência, ou seja, a pessoa está muito aflita para ir à casa de banho e tem mesmo, e não tem tempo de lá chegar, ou então se é passiva, a pessoa quando repara já tem a cueca suja com fezes, ou então se os episódios são maioritariamente noturnos. Também ver se existem algumas comorbilidades, nomeadamente a diabetes e a esclerodermia. Deve-se fazer também um questionário de qualidade de vida, existe mesmo um questionário de qualidade de vida para os doentes com incontinência, e quando se fazem tratamentos com incontinência ele deve ser efetuado antes e após o tratamento. Se existem alguns fatores precipitantes, nomeadamente no caso das diarreias, esses medicamentos laxantes, que essas dietas malucas que estão tão em voga com essas medicações todas. Professora, Sim. o que é que se fazia antes e depois da avaliação da incontinência? Não é antes e depois da avaliação, do tratamento. Deve-se fazer o questionário de qualidade de vida. Assim como também há mesmo um questionário de St. Mark's, por exemplo, que é assim, aquele que é mais usado para categorizar a gravidade da incontinência, ok? Há uns scores, e isso também é importante fazer-se no antes. Eu fazia antes, durante e no final do tratamento, ok? Para vermos a evolução, porque também não te adianta estar a fazer um tratamento e que o doente não está a melhorar nada, ok? Portanto, faz sempre, porque ao menos estes são scores categorizáveis, e também avaliava sempre por manometria, mas isso vamos já falar mais à frente. A presença de dor no fundo das costas, ou dor perineal, sintomas motores ou sensitivos associados à incontinência urinária são sugestivos de causa neurológica. Também é importante colhermos a história cirúrgica da região anorretal, bem como a história obstétrica, pelos motivos que já falamos anteriormente. Depois, deve ser feito o exame proctológico. E ao exame visual deve-se verificar a existência ou não de dermatites, deformidades anais, hemorroides e prolapso, e depois o médico faz o toque retal para avaliar a tonicidade, a pressão de repouso e contração, avaliar os movimentos anterior e para cima do pubo retalis, a integridade do arco reflexo sagrado, que é aquilo que também vemos na manometria, com o beliscar ou com o tossir, e verificar a existência de massa ou impactação fecal. E depois sim temos os nossos meios complementares de diagnóstico, temos uma panóplia deles, que devem de ser feitos seriadamente. Permitir excluir tumores ou processos inflamatórios, os testes da fisiologia anorretal, que é a nossa manometria anorretal, com a sensibilidade retal expulsando o balão, pode diagnosticar fraqueza esfincteriana funcional, alterações da sensibilidade, que é um importante fator preditivo para o tratamento por biofeedback. Diminuição da pressão anal de repouso sugere disfunção isolada do esfíncter anal interno, enquanto que a diminuição da contração voluntária vai sugerir disfunção do esfíncter anal externo. Doentes que tenham uma acentuada diminuição da contração voluntária podem ter um prolapso retal. A ecoendoscopia, por seu lado, vai avaliar as alterações estruturais, enquanto a manometria estuda a função, a ecoendoscopia vai estudar a estrutura da parede retal e do músculo pubo-retal. A defecografia, só em casos de doentes com incontinência refratária e se pensar em cirurgia, ok? Porque ela não está muito indicada na incontinência, porque muitos doentes que têm mesmo incontinência não conseguem segurar o contraste, eu já vou-vos explicar à frente o que é a defecografia, e pode detectar retocelos, enterocelos e prolapsos retais, bem como avaliar o comprimento esfíncter anal, a angulação anorretal e descida do períneo. A latência motora de neuropudendo, em boa verdade, tem pouca relevância clínica, não vai ser por sabermos que a latência está aumentada ou não que vamos alterar
a nossa postura em relação ao tratamento. Ela pode avaliar então a lesão do nervo que leva à alteração esfincteriana. A eletromiografia é a mesma coisa, não é assim muito comumente utilizada, para além que é bastante dolorosa, porque a ser bem feita ela deve ser feita com eletros de agulha e dói bastante. E, portanto, é feita quando há suspeita de fraqueza esfincteriana neurogénica, particularmente se houver possibilidade de envolvimento das raízes sagradas. E ela pode ser útil, como vocês sabem, na avaliação neurogénica homeopática. Isto então é uma colonoscopia que vai nos permitir ver então, perdi o meu rato, está aqui, se temos um aspecto de mucosa normal ou se temos um carcinoma ou então uma doença inflamatória, como é o caso da doença de Crohn. A nossa manometria anorretal, que já falamos ontem, e cujo nosso procedimento é colocarmos a sonda na região anorretal, com o doente em decúbito lateral esquerdo, por acaso aqui tem decúbito lateral direito, mas em decúbito lateral esquerdo com as pernas fletidas a 90 graus, e a sonda é colocada até ficar com uma posição de 3,5 cm, ficando o balão a 6 cm da margem anal. Concedem-se 10 minutos de pressão anal de repouso, contração voluntária com fadiga, push, reflexo da tosse, os reflexos à distensão retal, a sensibilidade retal e a expulsão do balão. Com a manometria anorretal, vamos tentar, em relação à pressão anal de repouso, avaliar a integridade do esfíncter anal interno. Com a contração voluntária, vamos avaliar a integridade do esfíncter anal externo. Com o reflexo da tosse, vamos avaliar o reflexo sagrado. Com o push, vamos avaliar não é bem avaliar, porque ela não está na manometria convencional, não podemos dizer logo porque temos um aumento da pressão com o push que temos uma dissinergia, mas pode apontar para, principalmente se também tivermos uma prova da expulsão do balão não normal. Depois vamos avaliar a sensação, a sensibilidade retal, se está normal, diminuída ou aumentada. E, portanto, estas manobras, pressão de contração voluntária, as alterações sensoriais vão potenciar um diagnóstico mais favorável ou não pelo tratamento de biofeedback. E aqui temos então a nossa pressão anal de repouso normal. Temos aqui, como vocês já se lembram das nossas cores da manometria esofágica, aqui é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Temos uma boa pressão, uma boa faixa de pressão anal de repouso, enquanto que na incontinência estão a ver aqui, basicamente não vemos pressão. Na pressão de contração voluntária, vejam aqui até neste diagrama 3D, que temos aqui uma boa contração voluntária em todo o círculo, enquanto que aqui temos pontinhos que até têm uma boa contração voluntária, mas a maior parte tem uma pobre contração voluntária nos doentes com incontinência. E aqui temos a nossa ecoendoscopia. E é isto que podemos ver em relação à incontinência. Se temos uma anatomia normal, laceração do esfíncter externo ou do interno. O esfíncter anal externo é esta roda aqui branca, ok? Este aqui é o interno. Aqui temos a laceração do externo, estão a ver, aqui tínhamos a rodinha branca que ficou preta e depois aqui continua com branco, ok? E aqui ao contrário, temos a rodinha preta que ficou branco e depois continua preto. É a laceração do esfíncter anal interno. Obviamente que estes não são os termos utilizados, mas é para vocês perceberem. Vocês não têm que saber interpretar uma ecoendoscopia, eu também não o sei, só quando é assim tão evidente, mas quando virem um doente que vem por incontinência e que traz uma ecoendoscopia, sabem aquilo que é importante olharem. A defecografia é um estudo que se faz fazendo um clister ao doente de uma mistura de pasta de sulfato de bário e Cerelac. Para que é Cerelac? Para espessar o sulfato de bário. O sulfato de bário é muito líquido, portanto o Cerelac é juntado para dar uma consistência mais semelhante à das fezes, e é introduzido o volume limiar subjetivo, ou seja, o volume pelo qual o doente começa a sentir vontade de evacuar. Depois pedimos ao doente para reter o contraste. Ele vai se sentar numa sanita que é radiotransparente e
vai-se gravar em vídeo, isto tem um arco em T de radiologia, é gravado em vídeo o ato da defecação. Isto é feito pelos nossos colegas da radiologia, era feito lá no serviço da motilidade digestiva, mas era feito por eles, porque tem a parte dos raios. Nos doentes com incontinência refratária, se pensar em cirurgia, ele pode ser então útil, como falamos antes, para detectar retocelos, enterocelos e prolapsos retais. E uma das coisas muito importantes para se ver na defecografia é precisamente esta abertura de angulação. Estão a ver aqui em repouso e vem aqui a abertura de angulação para que haja a descida das fezes para serem evacuadas. A latência motora do nervo pudendo, ela é feita utilizando este elétrodo de St. Marks, okay, que é colocado na luva. Tem aqui o estimulador, aqui tem os receptores, o doente está deitado, introduzimos o dedo no ânus e vamos estimular o potencial, primeiro com 10 mV e depois vamos aumentando, e o que queremos ver, vamos elicitar 3 a 5 potenciais, e o que queremos ver é a latência motora do nervo pudendo, que deve aparecer até aos 2,4 milissegundos. Aqui temos um doente normal, aqui temos um doente com neuropatia, ou seja, não se conseguiu elicitar o potencial. Na eletromiografia, nos doentes em que há suspeita de fraqueza esfincteriana, particularmente vê-se a possibilidade de envolvimento das raízes sagradas, pode ser útil para avaliação neurogénica ou miopática e ele pode ser efetuado com eletros de superfície, mas que não dão grandes resultados. O ideal é serem feitos com eletros de agulha, que são bastante dolorosos. O procedimento é este: repouso, squeeze, repouso, push. E aqui temos um doente normal, em que no push temos um silêncio elétrico, ok? Enquanto que aqui, num doente com dissinergia, no push vamos ter um aumento da atividade elétrica. Em relação ao tratamento da incontinência fecal, o objetivo principal é identificar e tratar as condições subjacentes. Na maior parte das vezes existem múltiplas etiologias que vão contribuir para o aparecimento da incontinência. Começa sempre um tratamento conservador, não cirúrgico, com alterações da dieta e estilo de vida, com a administração de alguns fármacos e pela terapêutica de biofeedback. Depois, caso não funcione, ou às vezes em adjuvante, podem-se fazer procedimentos minimamente invasivos, porque muitas das vezes o PTNS pode-se fazer em concomitante com o biofeedback. Aqui temos o SECA e a injeção das agentes expansores, eu já vos vou explicar à frente um bocadinho do que é tudo isto. Em relação aos tratamentos cirúrgicos, temos a neuromodulação sagrada, a esfincteroplastia, a graciloplastia dinâmica e o esfíncter artificial, ou então, e quando mais nada funciona, a colostomia. Em relação às alterações de estilo de vida, as pessoas devem evitar comidas ou comportamentos que agravem os sintomas, evitar açúcares como frutose ou lactose e a cafeína, melhorar a higiene da pele perianal. Os doentes são mesmo aconselhados também a terem um diário de comida e sintomas para poderem identificar fatores que levem a diarreia e posterior incontinência, porque aquilo que eu como e que me faz mal não quer dizer que vocês comam e que vos faça mal, ok? Tive uma doente que conseguimos melhorar imenso porque deixou de comer tomate. Pronto, o tomate a ela irritava-lhe, era um irritante para o intestino e, portanto, fazia ter episódios diarreicos que ela depois não controlava. E deve-se ter sempre muita higiene da pele perianal, como vos disse, e aplicar aquelas pomadas como se aplicam nos bebés, que usam fralda, tipo Alibut, e Colfate, para a pele não estar irritada. Algumas técnicas comportamentais também são importantes, nomeadamente, isto pode parecer um contrassenso, mas é a pessoa evitar ir a correr ao WC quando tenha vontade. Porquê? Porque o ir a correr vai aumentar a contração da parede abdominal, que vai aumentar a possibilidade de incontinência. Então, e também vai reduzir a sua concentração nos músculos do pavimento pélvico. O que é que a pessoa deve fazer? Tem vontade, vai parar, vai efetuar os exercícios de Kegel, que é o contrair, ok? E depois, sim, vai prosseguir para o WC. Também outros exercícios importantes é limpar, contrair e voltar a limpar. E que é isto? Após defecar, o doente deve limpar o ânus, fazer 2 ou 3 exercícios de Kegel e depois voltar a limpar. Ou seja, porque se tivessem ficado fezes
na ampola retal, pode-se ter evitado um episódio de incontinência. Atrasar a ida ao WC após tratamento com biofeedback, ou seja, devemos de começar com curtos períodos de tempo e ir aumentando para melhorar a confiança. O doente fez o tratamento e, imaginem, tem vontade, dá uns segundos até que vai à casa de banho e vai tentando prolongar este tempo. E a não ser que haja alguma indicação médica em contrário, deve deitar fora tudo que seja laxantes e antidiarreicos, porque só vão ou aumentar o problema ou então tentar cobrir só com a peneira. Em termos de tratamento não farmacológico, temos os tampões de incontinência que vão potenciar a proteção da pele e prevenir a escorrência. No entanto, eles são bastante irritantes da pele. Os enemas vão esvaziar o reto e vão diminuir a probabilidade de incontinência, mas a pessoa não vai poder andar a fazer enemas toda a sua vida, porque é bastante inconveniente, mas era uma solução que às vezes os doentes encontravam para poderem ir fazer um passeio, ou seja, esvaziavam completamente a ampola retal e então sim, depois podiam ir fazer o passeio. O biofeedback vai melhorar a sensibilidade retal e a contração voluntária. Não tem qualquer inconveniente, que é uma das grandes vantagens do biofeedback, é que se não fizer bem, mal também não faz, mas o seu sucesso depende muito da motivação do doente e a disponibilidade e os custos também podem ser problemáticos, porque o protocolo, por exemplo, que eu tinha no Santo António, os doentes tinham que lá ir 2 vezes por semana, e isto era durante 3 meses e depois uma vez por semana durante mais 3 meses. Depois mudamos um bocadinho o protocolo precisamente por causa desta parte dos custos e do tempo. Não é fácil para quem trabalha estar sempre a pedir dispensas do trabalho, e também os transportes, portanto, tudo isto não era fácil de gerir com os doentes. Também os doentes levarem os equipamentos para casa também não era uma grande solução, porque o doente tinha lá o aparelho e dizia amanhã faço, e raramente faziam, só se lembravam quando tinham um episódio major de incontinência, então aí sim começavam a fazer os tratamentos. A verdade é que tentei de várias formas e realmente o ideal, a solução que consegui arranjar melhor foi reduzir a duração do tratamento e insistindo depois que continuassem a fazer em casa, porque isto é um tratamento, é uma ginástica. Vocês vão ao ginásio todos os dias, veem resultados, se depois deixarem de ir, começam a ver os resultados a andar para trás. É exatamente a mesma coisa, porque o biofeedback consiste em apertar o músculo. E ele está indicado então em doentes que têm pobre contração voluntária e hipossensibilidade retal. Não está indicado quando só existe uma hipotonia anal de repouso isolada, quando a escorrência fecal está associada a distúrbios psiquiátricos, distúrbios neurológicos associados a marcada hipossensibilidade ou mesmo incapacidade de contração do esfíncter anal externo. Por acaso, eu tive um doente que tinha uma atonia completa de contração voluntária e felizmente conseguimos revertê-la, mas com muita dedicação do doente. Ele saía de lá a transpirar do laboratório. Diminuição da capacidade de armazenamento devido à ressecção, inflamação ou fibrose e suspeita de danos estruturais significativos aos mecanismos da continência. Aqui, muitas das vezes, começamos o biofeedback antes do doente ser operado para fazer a reconstrução anorretal. E, portanto, é uma forma de condicionamento operante com 3 objetivos majores. A contração voluntária, é colocado um sensor anal e o paciente vê e ouve o som transmitido pela sua contração para a melhorar. Isto vai permitir modificar também a sensibilidade retal, porque depois vamos introduzir o balão e ele vai ser insuflado e o paciente vai aprender a reconhecer isto como uma distensão retal. E também temos uma resposta coordenada, ou seja, pacientes também podem aprender como contrair o seu esfíncter em resposta à distensão retal, visualizando o traçado manométrico. Portanto, existem várias formas de fazer. Em várias séries de estudos, os resultados são positivos, em cerca de 70%. Há quem diga que é um bocado indiferente o doente só contrair sozinho, sem nada a ajudar, ou então ter algum destes tipos de biofeedback. No entanto, mais uma vez, o grande problema é que a pessoa, se estiver sozinha em casa e ser só a contração por si só,
os doentes não fazem. Grande vantagem, mais uma vez, se não fizer bem, mal também não fez. O objetivo do tratamento farmacológico é reduzir a frequência das fezes e melhorar a sua consistência. Na diarreia dão-se os antidiarreicos, a loperamida, que é o mais eficaz e com menos efeitos adversos. Quando existem impactamentos fecais, podem ser feitos enemas com supositórios de glicerina ou então o xarope da lactulose. Os agentes expansores e a radiofrequência são também sugestões de tratamento quando a primeira linha falha. Em doentes com incontinência fecal passiva e estes agentes expansores, qual é a hipótese? É que eles vão aumentar a pressão anal de repouso e, como tal, a continência. Isto foi aprovado para maiores de 18 anos quando falhou o tratamento conservador. Tem algumas contraindicações, nomeadamente doença inflamatória intestinal, retocele, radiação anorretal, prolapso retal e malformações. A administração dos agentes pode ser feita num consultório, não é necessário sedação e são feitas 4 injeções pelo anoscópio na camada submucosa do canal anal. Foram registados 2 efeitos adversos graves, que é o abscesso retal e prostático. Os restantes eram minor, era dor, sangramento no local da picada e febre. Tem alguns resultados promissores, mas faltam alguns estudos a longo prazo, com uma melhoria de cerca de 50% a 70% dos casos. A radiofrequência, também para maiores de 18 anos que falharam a resposta ao tratamento conservador e, tal como a ostetreta, no tratamento da doença de refluxo, o procedimento é semelhante. O calor aplicado aos tecidos vai resultar no depósito de colagênio e contração dos mesmos. Está contraindicado na doença inflamatória intestinal, na diarreia, obstipação crónica e história de radiação pélvica, e uma contraindicação absoluta, tratamento prévio com agentes expansores. Tem que ser feito numa sala de endoscopia, então num bloco operatório com o doente sedado e com a ajuda deste dispositivo. E aqui temos o nosso visor de controlar a temperatura, vai ser então aplicado ao esfíncter energia para que vá haver este depósito de colagênio e então isto vai ocupar espaço e em teoria é assim que vai melhorar a incontinência. Tem alguns efeitos adversos, no entanto são raros, como dor, ulcerações e hemorragia. Também havia resultados promissores, cerca de 50% de melhoria, mas devido aos poucos estudos existentes, outros tratamentos devem ser tentados antes de se considerar a radiofrequência. Aqui a estimulação percutânea do tibial. Eu vou-vos mostrar só um vídeo. Isto vocês vão fazer com a professora Ana nas aulas de urodinâmica. Urgent PC. Isto está até para bexiga hiperativa, mas o processo é o mesmo. Bladder function is a complex interaction between bladder, brain, spinal cord, empty, even when it's not full. This causes the bothersome overactive bladder symptoms of urinary urgency. Urination delivered by the Urgent PC system is a non-drug, non-surgical method of modulating overactive bladder signals. During this office-based treatment, the patient sits comfortably. A very fine needle electrode is placed near the tibial nerve and attached to an external stimulator. This procedure is called percutaneous tibial nerve stimulation, or PTNS. Mild electrical impulses travel up the tibial nerve to the sacral nerves, which are responsible for pelvic floor function and voiding. Stimulating these nerves quiets the overactive bladder, reducing inappropriate bladder contractions and the number of signals sent to the brain. This results in less urgency, frequency, and urge incontinence. Urgent PC works gently and gradually to improve bladder symptoms through a series of 12 weekly 30-minute treatments. Up to 80% of patients see significant improvement in their symptoms. Data suggests that Urgent PC may also induce changes in the part of the brain that is involved in normal voiding. As a result, patients do not need constant stimulation, but are able to sustain symptom relief with a refresher treatment about once a month.
Urgent PC is an option for most people with overactive bladder, even those who cannot tolerate drugs or more invasive procedures. There are few contraindications and no severe adverse events associated with treatment. Urgent PC delivers remarkable results with reduced... Okay. Em relação à neuromodulação sagrada, ela também deve ser considerada em doentes que não responderam à terapêutica conservadora. Normal evacuation and bowel control are the result of intricate communication within the entire colon, pelvic floor and anorectal muscles, the sacral nerves and the brain. Fecal continence depends on complex interactions between anal sphincter function, anorectal sensation, puborectalis muscle activity, colorectal motility, stool consistency, rectal wall properties, and peripheral and central innervation. The sacral nerves modulate the evacuation reflex, both through inhibition and stimulation. These nerves transmit information via afferent or sensory pathways and efferent or motor pathways. These complex neuroreflex mechanisms rely on sensations coupled with involuntary or autonomic and voluntary or somatic activity. As the rectal wall distends, the feces sensation is communicated along afferent fibers to the spinal cord and brain via sympathetic and parasympathetic fibers. The parasympathetic fibers, which contain both efferent and afferent fibers to the lower or distal colon, stimulate motility and cause strong contractions of the rectum, while sympathetic fibers inhibit motility. The evacuation reflex initiates efferent action potentials. This causes the internal sphincter to relax, allowing movement of contents. The external anal sphincter and the pelvic floor muscles are voluntary striated muscles that help postpone defecation. When these muscles relax, feces are expelled. If the pelvic floor fails to relax, incomplete or ineffective evacuation can occur. The external and internal anal sphincters, pelvic floor, rectum, and anal canal are all innervated by the sacral nerves. These nerves regulate the sensation reflex activity contraction and relaxation of the anal sphincter muscle. Given this complex physiology of normal evacuation, fecal incontinence can be the result of a spectrum of causes. Commonly an acquired disorder, fecal incontinence can be due to structural causes such as trauma, or be idiopathic or neuropathic in origin. Rather than a muscular or structural disorder, one underlying factor may be abnormal nerve activity. This abnormal nerve activity may affect the smooth and striated muscle used for bowel control. Traditional initial management of fecal incontinence includes pads, bulking agents, biofeedback, pelvic floor exercises, dietary changes, or surgery, particularly to the anal canal or sphincters. While these approaches may alleviate fecal incontinence for some, they are not effective for everyone and may not address the causes of fecal incontinence. Sacral nerve stimulation with InterStim therapy may be an effective treatment for patients with fecal incontinence. It provides neurostimulation to modulate the communication among the pelvic floor, anal sphincters, colon, the brain, through the sacral nerves. Sacral nerve stimulation involves a minimally invasive procedure with the placement of a small InterStim lead near the S3 nerve root. This lead is connected to an external nerve stimulator. The S3 sacral nerve is a mixed nerve containing voluntary, somatic, and sensory and autonomic motor nerves, both afferent and efferent, any or all of which can contribute to the effect of sacral nerve stimulation. The exact mechanism of action of sacral nerve stimulation is not known. However, neuromodulation of all the nerve fibers to the sacral plexus, including somatic fibers to the external anal sphincter and pelvic floor, autonomic fibers to the internal anal sphincter and distal colon, and afferent sensory fibers from the anus and rectum are likely. The renewed sensation function may have helped to improve the voluntary aspect of continence.
In other research, anorectal physiology measurements suggest that sacral nerve stimulation with InterStim is not limited to the striated voluntary muscles of the sphincter, but also modulates the sensory afferent pathways. Extensive evidence shows that sacral nerve stimulation with InterStim is safe and effective, offering patients improved continence and quality of life. If clinical improvement is obtained with the stage 1 temporary sacral nerve stimulation, then 1 to 2 weeks later, stage 2 surgery allows for the permanent insertion of a sacral nerve stimulator implant, which is placed in the subcutaneous tissues of the buttock. Depois, outro tratamento cirúrgico é então a esfincteroplastia anal. Isto está indicado para pacientes com incontinência fecal e laceração esfincteriana reconhecida que não respondem à terapêutica conservadora. Tem uma taxa de sucesso elevada, no entanto, só a curto prazo, porque a longo prazo há o reaparecimento da incontinência em cerca de 50% dos doentes. O que se pensa fazer são alternativas para manter a boa resposta inicial, nomeadamente com biofeedback adjuvante ou com uma neuromodulação sagrada concomitante. A graciloplastia dinâmica e o esfíncter anal artificial são outro tipo de tratamentos cirúrgicos. Na graciloplastia dinâmica, há uma estimulação elétrica contínua no músculo gracilis que vai ser cirurgicamente transportado à volta do canal anal para aumentar o tónus. A estimulação elétrica vai facilitar o tónus anal, convertendo fibras musculares tipo 2 em fibras musculares tipo 1, de uma condução mais lenta, mais resistente à fadiga. Só está aprovado na Europa, tem uma taxa de sucesso de 50%, mas uma das complicações é a morte e, portanto, tratar-se uma doença benigna de uma forma que pode conduzir à morte não é o mais indicado e, portanto, só deve ser considerada como alternativa se o passo seguinte for o último que se pode ter, que é a colostomia. O esfíncter anal artificial vai ser implantado um manguito oclusivo, que é um cuff, vai ser implantado então à volta do canal anal e um balão regulador de pressão. Vai ser implantado na região retropública e vai ser controlado por uma bomba de enchimento que vai estar implantada ou no escroto ou nos grandes lábios. Ao apertar-se a bomba, o fluido do cuff vai se mexer para o reservatório, permitindo então a abertura do ânus e a defecação. Tem uma seleção muito específica de doentes, tem que ter uma incontinência fecal severa, ressecção cirúrgica do ânus, desde que exista tecido mole suficiente no períneo para suportar o posicionamento do cuff à volta do canal anal e, mais uma vez, só quando o passo seguinte é a colostomia. Está contraindicada em doentes que irão ter dificuldades psicológicas para lidar com o implante, portanto eles são avaliados por psicólogo antes. Infecções pélvicas, doença de Crohn, lesões cicatriciais do períneo, incluindo as induzidas por radiação, nomeadamente pelas proctites rádicas. Tem uma taxa de sucesso de cerca de 59%, mas tem uma taxa de complicações elevadas, nomeadamente por infecções, erosões do dispositivo, ulcerações, mau funcionamento do dispositivo ou migração do mesmo, dor e obstipação. E devido à taxa de sucesso e à baixa morbilidade de outros tratamentos, nomeadamente a neuromodulação sagrada, este esfíncter anal artificial só deve ser considerado em doentes que não responderam às restantes formas de tratamento. E vai melhorar a qualidade de vida em 83% dos doentes, no entanto traz a grande desvantagem que é o preço psicossocial de ser ostomizado. No entanto, muitos doentes, devido à perda de qualidade de vida que têm com a sua incontinência, preferem a ostomia do que a incontinência. Em termos de considerações finais, para que se fique em mente, uma história clínica detalhada e um exame físico cuidadoso, incluindo o toque retal, são muito importantes para se identificar a causa de incontinência. A investigação adicional deve ser seletivamente efetuada para confirmar o diagnóstico ou então elucidar sobre a anatomia e função anorretal, para depois se possa dirigir o tratamento, nos casos em que as alterações dietéticas e de estilo de vida não surtiram efeito.
O tratamento deve ser dirigido à etiologia da incontinência, havendo para além das alterações dietéticas e do estilo de vida, opções farmacológicas de reabilitação esfincteriana e cirúrgicas. A necessidade de cirurgia no tratamento da incontinência fecal é pouco frequente. A injeção dos agentes expansores e a neuromodulação sagrada parecem ser os tratamentos mais promissores de futuro. A colostomia é uma opção eficaz, mas pode ser evitada, felizmente, na maior parte dos casos. Ok, muito bem. Alguma dúvida? Alguma questão que queiram levantar?